Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? É com muito carinho que nós estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos para fazermos o nosso Evangelho no Lar, junto a vocês. Prática essa que, como a gente sempre diz, é um momento muito bom, muito oportuno, de um aprendizado e procurarmos a nossa evolução constante. Evangelho esse que aqui na Fraternal acontece toda quarta-feira às 20 horas, mas que vocês podem acessar no momento, no horário que lhe seja mais oportuno, no dia e na hora que melhor lhe convier, certo? A Fraternal você consegue nos acessar em todos os sites e lá também, além do Evangelho, você vai encontrar mensagens, palestras, músicas, que tem um conteúdo muito bom, muito gostoso, de uma elevação muito boa para que a gente possa aprendermos também no nosso dia a dia um pouquinho mais, certo? Eu sou a Márcia, farei a condução do Evangelho de hoje, junto com os meus amigos, com o Daniel e com a Mara, que estamos aqui. Eu vou passar para vocês já o texto, o tema de hoje, para que você possa, em casa também, já ir se preparando. Hoje nós vamos fazer o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23, os tormentos voluntários. Quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo, todo mundo está chegando pela primeira vez, no YouTube vocês têm o texto abaixo decorrido e também todo o roteiro para quem quer iniciar a fazer o Evangelho no Lar, tá? E quem não nos segue pelo YouTube pode nos seguir pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Nós estamos aqui sempre com uma água em cima da nossa mesa e também indicamos essa prática para vocês em casa. A água, ela durante o Evangelho, ela consegue ser fluidificada. Então, depois ela consegue servir também como um remédio, uma ajuda para todo mundo. E se você faz sozinho e não tem, depois você pode compartilhar essa água com as pessoas da sua casa, que eles também vão receber os fluidos e as energias que são certamente colocadas nela. Tá bem? Eu vou pedir para Mara, você pode fazer a nossa prece inicial? Sim, fazendo lógico. Favor, meu anjo. Então vamos lá. Aquietando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, nós vamos nos elevar de encontro a Jesus Cristo, nosso Mestre querido, e convidar a Jesus para adentrar o nosso lar, para vir acompanhar o nosso Evangelho, para limpar todos os ambientes, todos os cômodos dos nossos lares, deixando a sua paz, o seu amor, a sua luz em cada canto. Que tudo que for de ruim seja levado embora e que só a sua paz e a sua luz permaneça, Cristo. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, também nos acompanhe durante o nosso Evangelho e que vocês, Jesus e Maria, estejam juntos de nós em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos nos elevar a vocês, que possamos sentir a presença de vocês. Que Deus, nosso Pai, nos proteja e nos ampare com a presença tão iluminada que vocês nos trazem. Que toda a proteção seja dada, que todo o amor seja dado, toda a fé e toda a esperança seja aumentada. E que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então eu vou ler o texto para a gente podermos fazer o nosso Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários, Fenelon, Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa.
Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, dos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira deste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa curiosa, parece criar de propósitos os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônia. O sucesso dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar, nos insensatos como eles, a cólera dos ciúmes. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena na vida. E não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? O texto, além de tudo, acaba com uma pergunta para nós, né? O que eu consegui entender um pouquinho desse texto é que estamos num planeta de prova e expiação. Já temos tormentos necessários que nos cumpre satisfazer a eles de acordo com as nossas escolhas para esta vida. Mas o texto também nos alerta aqui principalmente para aqueles tormentos que nós mesmos trazemos para as nossas vidas, de acordo com os nossos sentimentos. Como ele diz, há pessoas que passam essa vida atormentadas com os ciúmes, com a inveja das outras pessoas, olhando mais o que os outros têm, o que os outros conseguiram, o que os outros conquistaram, do que a si mesmo. Travam uma batalha material terrível consigo e com os outros, procurando sempre se igualar àqueles, sem nunca perceber o que eles realmente são. E essas pessoas, como ele mesmo diz, o texto, vivem numa tormenta muito grande. Eu entendo que assim, nós, para essas pessoas que certamente todos nós conhecemos, convivemos com pessoas assim, a nós cabe simplesmente a oração por elas, porque são pessoas que ainda estão meio perdidas dentro dessa vida, nesse mundo. E nós precisamos orar para que elas consigam alcançar uma luz e entender que a felicidade mais pura e verdadeira não é daqui, que a gente vai ter isso, mas uma vida futura conforme o que nós plantamos, conforme o que nós fazemos nessa vida. E essas pessoas, por mais que elas procuram aparentar uma materialidade maior, bens materiais, muitas vezes elas não vivem na felicidade, elas não conseguem encontrar uma felicidade na família, uma felicidade em amigos, uma felicidade no trabalho. Elas vivem numa constante briga com elas mesmas e muitas vezes travam essa briga com as pessoas que estão próximas, né? Então, a elas a gente precisa orar muito para que elas consigam encontrar. E a nós, cabe a nós aqui por esse texto, olharmos exatamente o que somos, quais são os sentimentos que nós temos, qual é a nossa visão da vida, né? O que nós procuramos enxergar, que Cristo nos ensinou e que nós possamos estar aprendendo. E sermos vigilantes, para que a gente não deixe esses sentimentos que não são tão nobres crescer dentro da gente, né?
A inveja e o ciúme são esses sentimentos que acabam nos aprisionando a coisas que não são tão necessárias. E como ele mesmo diz, né, a paz, a felicidade é maior, é justamente a paz que a gente pode ter dentro da gente. Então, essa felicidade cabe a cada um de nós procurarmos e trabalharmos no dia a dia, né? E, como sempre, como ele diz, olhar para baixo, agradecer imensamente tudo que a gente tem. O pouco, o que pode parecer pouco para a gente, é muito para os outros. Então, agradecer aquilo que a gente tem e ver o que a gente pode fazer, principalmente para as outras pessoas, né? Isso é o que eu consegui aqui. Como dizemos, não é um monólogo, então vamos às nossas discussões de mesa. Na leitura de hoje, você vê nitidamente que ele está falando de todos os sentimentos, que todo o que é sentimento é dentro de cada um de nós. Sim. E aqui ele traça um paralelo que eu vejo, talvez, penso por mim, mas a maior dificuldade da gente encarar dessa forma que ele falou, os tormentos voluntários. Mas como que eu crio tormento para mim mesmo? Que nem você falou, eu já estou no mundo de prova e expiação, então eu já tenho que sofrer. Não. Tem situações pelas quais você realmente vai ter que passar, que pode ser amenizada conforme a sua visão, o seu ponto de vista em relação àquilo. Mas outros a gente dá, e ele relata, a gente cria para aquilo, a gente cria o problema para nós mesmos. Então é quando ele falou, que aqui a gente se perde acreditando que a felicidade está nas coisas, está fora, então eu vivo constantemente buscando a felicidade fora de mim, quando na verdade ela tem que estar dentro. Sim. O mesmo sentimento em relação à paz. Não adianta eu buscar, eu posso estar num ambiente que me favoreça ser pacífico, mas de nada adianta se dentro de mim não está pacífico. Sim. Então é aí que eu começo a perceber. Então eu posso estar num ambiente extremamente calmo, mas por dentro eu estou fervilhando. Eu estou pensando nos problemas, estou pensando na situação, estou pensando no carro, estou pensando na casa, estou pensando no dinheiro, estou pensando no boleto para pagar. Então, assim, enquanto eu não tiver paz dentro de mim, nenhum lugar eu vou encontrar. A felicidade é na mesma proporção. Enquanto eu não encontrá-la dentro de mim, também não vai adiantar nada buscar fora. E aí, a gente já consegue ter essa visão. Tudo que é bem material nos proporciona felicidade passageira. Sim. Ela é passageira. Você tem aquela satisfação, e isso não é proibido pelo Evangelho, pelo contrário, fruto do seu trabalho, consequência do seu mérito, então mais que evidente você atingir aquilo. Mas fazer daquilo a sua escravidão que é o perigo. É isso que ele vem relatar aqui de novo. Sim. Então presta atenção nisso. Né? Que a gente vive como se fosse só essa vida. A gente fala de vidas futuras, a gente fala de uma vida para várias existências, mas vive como se fosse uma só. Uhum. Então se conforme tudo naquilo. Eu preciso comprar o carro. Aí eu compro o carro. Aí depois de 6 meses, perdeu a graça. Você percebeu? Então é isso que é a reflexão que ele está pondo. Assim. Então, não é proibido você querer o carro, mas não vá com tanto sede ao pote como não seja apenas isso, né? Não fique só nisso. Né? E por isso que ele termina. Será que se você já tiver paz dentro de você, já não vai ser o suficiente para você ter felicidade? Sim. Porque uma coisa chama a outra. É difícil? Você lê livros do André Luiz falando, viva alegremente. Como que eu vou viver? No mesmo sentido, como que eu vou viver alegremente com os problemas que eu tenho? Então, viva amargamente. Não, então saber dosar. O que a gente aprende, não só nesse texto, mas em todo o Evangelho, nós devemos pensar bem em como nós vamos agir em cada situação. Né? O mais interessante de todo o Evangelho cabe a cada um de nós realmente descobrir os verdadeiros sentimentos, a sua verdadeira paz, a sua verdadeira elevação. Que, na verdade, descobrir a gente já descobriu. O que a gente tem que saber dominar. Isso, exatamente. Eu não posso alimentar os impulsos. Sim. Eu tenho que controlar. Pera um pouquinho. Né? Porque senão, da ambição que eu possa ter, eu me torno ganancioso. Exatamente. Da pressa que eu tenho, eu me torno ansioso. Ou seja, você começa a se atormentar. Exatamente. Quantos tormentos que a gente traz, né? Mesmo a gente sabendo, sim, são os outros, nós trazemos, porque é muito fácil se perder. Como o Daniel disse, não é pecado você querer melhorar a sua vida, nem material, mas principalmente
a sua alma, né, a sua essência. Porque a gente já tem os tormentos, que já vive no mundo de expiação e provas, como a Márcia falou. Então a gente vai acarretando, a gente vai vivendo tudo isso, a gente vai vendo muita coisa, vai passando por algumas coisas, mas o quanto que a gente piora. Sim. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que quando a gente morre a carne fica, então tudo que é matéria fica, independente de religião, todo mundo sabe que a carne fica. Então se a carne fica, a matéria fica. A gente às vezes passa uma vida invejando os outros para de repente ficar tudo aí. Então é como o Daniel falou, essa intensidade que a gente dá a isso, como se isso fosse fazer de nós pessoas visíveis, melhores, mais importantes, e a calma que você poderia ter se você não ficasse tanto assim empenhado. Então eu vejo assim, que todos nós nos atormentamos, todos nós, mas a diferença está em você perceber, opa, eu estou me atormentando demais, então tem um limite, calma. Qual é o meu limite? Que hoje a gente vê as redes sociais e muitos influenciadores, né, trazendo para os dias de hoje. Feliz. Como as pessoas são felizes aí na rede social, não tem problema, tem muito dinheiro, os influenciadores têm muito dinheiro, muito de tudo, carro, bolsa, relógio. E se a gente não, o ser humano, não eu só, todo mundo, se a gente não parar e pensar, falar assim, tá, mas essa pessoa também tem problema, eu não preciso invejar, querer ser igual, ela não é feliz porque ela tem tudo isso. Calma, né? A gente não precisa parar de olhar a rede social, mas a gente precisa ter a essência, filtrar, saber o que nos traz calma e o que nos traz tormentas. Eu acho que Sim, acho que é o principal, até porque, como a gente diz, estamos num planeta que passamos por provações. Então, muitas vezes a pessoa, não só na rede social, mas até na vida normal, você encontra pessoas que parece que ela está sempre contente, sempre feliz. Parece que nunca tem um certo problema. Mas muitas vezes você não consegue Nós temos máscaras. Nós adotamos máscaras, então transmita aquela aparência que eu sou calmo, mas quem convive comigo sabe quem eu sou. Então, não é só rede social, não, é na vida a gente... Então, na melhor, eu realmente, né, como diz André Luiz, somos letreiros vivos. Sim. O que eu estou transmitindo, a realidade ou uma falsidade? Sim. E muitas vezes você não transmite, até, por exemplo, uma questão de preocupação, mas a pessoa que realmente te conhece e convive sabe que você também tem os seus problemas, você também tem as suas amarguras, você também tem as suas dificuldades e passa por elas. Talvez você transmita ou passe de uma outra maneira ou encare elas de uma outra maneira, mas não deixe de as ter. Sim, porque todo mundo tem, exatamente. De alguma forma, como se dizer, o cenário muda, mas o enredo é o mesmo. Sim, exatamente. Né? A história para cada um vai ter uma dificuldade financeira, um problema de saúde, uma situação... todo mundo está fadado ao sofrimento. Não é essa a percepção, não é essa a visão. Sim. É como na escola, você tem que fazer um exercício para entender a matéria, então ir desenvolvendo. Entramos lá sem saber ler e escrever no primeiro dia, mas ao longo do tempo a gente saiu fazendo até a equação de segundo grau. A vida é a mesma coisa. Você vai passando por situações e você fala, agora é meu fim. E você passou por aquilo, você olha, passou. Então, não passou por cima de mim. Eu passei na situação. Então, essa falando das máscaras um pouquinho só, uma vez me foi dito, para mim, você precisa aprender a sorrir para dentro e parar de sorrir tanto para fora. E eu acho que esse ditado, essa frase poderia caber a todos nós. Poderia ser falado para todos nós. Quanto que a gente sorri para fora. Eu dizer que está tudo bem. E dentro não está. Não é verdade? Eu acho que todos nós temos as nossas máscaras, né? Bom, meus amigos, meus amores, e assim, nós discutimos um pouco o nosso texto e também agora queremos saber você. Analise também, discuta também, avalie o que o texto nos diz, qual a sua conclusão. E, se você puder, nós agradecemos muito que você compartilhe conosco, através do nosso WhatsApp, a sua opinião, o que você discutiu, o que você concorda, o que você discorda.
Isso também, para nós, é muito importante sabermos a sua opinião, a sua visão, isso também nos engrandece e nos ajuda a fazer cada vez mais um evangelho melhor para todos nós, certo? Ou assim eu vou pedir para que o Daniel faça a nossa prece de encerramento. Pensamento elevado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, Mãe Maria nos confortando, consolando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, e assim nós vamos nos permitindo todo esse bem-estar que esse momento nos proporciona, quando nos colocamos à disposição do Evangelho, no nosso lar, quando abrimos as nossas portas dos nossos lares para que a espiritualidade amiga faça presença conosco nesse momento, para que Jesus compartilhe conosco desse momento, lembrando que os nossos corações também estão abertos a toda essa bem-aventurança, toda essa mensagem de paz e ternura que nós recebemos com a leitura do Evangelho, vamos entendendo que temos que ter coragem suficiente para seguir adiante, mesmo que existam as tormentas, mesmo que existam as aflições, porque não estamos desamparados em nenhum momento. Mas basta que para isso nós não nos desconectemos com a espiritualidade amiga, não nos afastemos do espírito protetor, não tomemos distância do amor divino que nos envolve, porque somos sempre nós quem rompemos todos esses laços por conta do desespero que deixamos tomar conta, do pânico que alastra em nossos corações e pensamentos. Então, que mantenhamos essa serenidade e, claro, pedindo ajuda a Jesus para que nos ilumine, para que caminhemos nesse sentido de controle dos impulsos, domínio das nossas impulsividades, que a todo momento nos testa, é uma tentação pela qual temos que passar, e assim aprendendo a dominá-la, aprendendo a ser dono da situação, não pela soberba ou pela prepotência, mas sim pela inteligência, pela racionalidade e da fé raciocinada, como a doutrina espírita nos ensina. E que façamos desses momentos de dificuldade, desses momentos mais delicados, que mantenhamos a serenidade alicerçada à nossa fé, que é aquela quem vai alimentar a nossa esperança e, consequentemente, nos dar coragem para seguir adiante. Então, nós agradecemos a Deus por toda essa oportunidade, pela sua presença em nossa vida, pelo toque carinhoso que tem muitas vezes os nossos pensamentos, mudando a nossa rota, mudando o nosso caminho, mas sempre com a benevolência característica do amor de um pai para com seus filhos. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo imensamente a companhia de vocês e nos convidando para que a semana que vem estejamos novamente todos juntos com a graça de Deus. Estejam em paz. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.